Oi, gente! Esse é o vídeo continuação do vídeo que eu falei que tava aprendendo 3 línguas, mas você não precisa ver o anterior. Eu só falo que é continuação porque normalmente meus vídeos eu tô fazendo uma arte. E a arte que eu estava fazendo era essa bazuca de Monster, que eu não consegui terminar no último vídeo. Então está aqui pronta agora para vocês. Eu ia fazer durante o vídeo, mas quando eu tava gravando ele, eu não gostei. E aí eu terminei a bazuca, mas não gostei do vídeo. Então, agora ela já tá pronta. Enfim, não importa. Vamos lá pro título do vídeo que diz que por que aprender espanhol tá me ajudando a aprender coreano. Vamos lá. Eu comecei a aprender coreano quando eu era mais novinha e eu via muita coisa de cultura asiática. Eu ainda vejo muita coisa, tá, gente? Mas eu via mais. Eu era mais fã, tava mais nesse mundo, tava mais inserida. E comecei a aprender o coreano e tudo mais. Só que o coreano é muito diferente do português, ele não parece em nada com o português. Ele também é muito diferente do inglês. Algumas coisas eles pegam do inglês, então, por exemplo, sorvete em coreano é ice cream, que é ice cream, né, em inglês. Então tem várias palavrinhas assim, mas ainda assim só substantivo, sabe? Verbo, essas coisas são muito diferentes. E aí é difícil. Você acaba vendo pouco resultado porque é uma língua difícil. Pra quem fala português, ela não é nada parecida com português. E aí você acaba não vendo muito resultado. Nesse meio tempo, eu também comecei a ver menos de cultura asiática. Peraí, vou beber água. Não porque eu necessariamente estou vendo menos. Mas sei lá, por exemplo, agora eu não tô vendo nenhum dorama porque eu tô vendo uma série americana. 2, inclusive. Só por isso. Porque não dá tempo de assistir 30 séries ao mesmo tempo. E aí, eu não tava mais nessa vibe, nossa, de fã. E não tava consumindo tanto conteúdo e nem vendo tanto resultado. E aí eu tava começando a minguar. Não tava mais com tanta graça pra aprender coreano. Ainda tava fazendo meu Duolingo todo dia e tudo mais, mas tava fazendo só isso. E aí ficava nesse ciclo, né? Não tava motivada, então fazia só o Duolingo. Aí fazia só o Duolingo não é tão bom, não via resultado. E aí como eu não via resultado, ficava desmotivada. Entendeu? Aí ficava nisso. Aí o que aconteceu? Eu comecei a assistir Cobra Kai, que é uma série americana. E o personagem principal é o Miguel. E eu gostei muito do personagem e do ator também. E o ator dele é latino. Ele é latino etnicamente, tá? Ele nasceu nos Estados Unidos, ele fala inglês, mas é etnicamente latino. E aí, como ele fala um pouco dessa coisa de latinidade, eu comecei a pensar sobre isso. E aí, bem nessa hora, veio o negócio do Bad Bunny no Super Bowl. E aí eu pensei mais sobre isso. Apesar de eu não ouvir as músicas do Bad Bunny, eu nunca ouvi, eu acho. Só as que aparecem no TikTok. Mas aí eu quis aprender espanhol. E eu comecei a aprender espanhol. E assim, é muito parecido com português, sabe? Você não pode falar que, tipo, se você fala português, você fala espanhol, sabe? Ela é diferente. Não é a mesma coisa. Mas é muito mais fácil de aprender. Muito mais fácil. Tanto é que, se você não sabe nada de inglês, por exemplo, e colocar um podcast em inglês, você não vai entender nada. Você vai entender, sei lá, 5%. Porque você sabe a palavra love, você sabe a palavra I, sabe? Tipo isso. Você vai entender 5%. Agora, se você botar um podcast em espanhol, você vai entender 85%. Sabe? Principalmente se você deixar ele mais devagarzinho, você vai entender uns 85%. E aí eu comecei a aprender espanhol como? Por imersão mesmo. Então, tipo assim, os vídeos que eu via em português, eu comecei a ver em espanhol. Vídeo de psicologia, que eu gosto de ver. Pregação, que eu vejo também. O que mais? Essas coisas,
assim, que eu já via em português, eu comecei a ver em espanhol. É a mesma coisa. As coisas que eu lia em português, comecei a ler em espanhol. De, tipo assim, deixar meu celular em espanhol, por exemplo. Ele tá configurado em espanhol. E aí, por que isso começou a me ajudar a ter mais motivação? Porque o espanhol, ele é muito parecido com o português. Então, você vê resultados muito rápidos. Você, por exemplo, uma das coisas que eu faço é uma palavra por dia. Então, eu tenho um caderninho, é um caderninho muito feio. Eu vou mostrar pra vocês, mas é só pra eu escrever uma palavra que eu aprendo por dia. Então, ó, pra vocês verem que eu tô estudando há tão pouco tempo, só tem essa página e essa aqui, ó. Cada linha é um dia, tá? Então, se eu aprendi 3 palavras no dia, vai estar as 3 na mesma linha. Mas o desafio é uma palavra. O que acontece? Você consegue ouvir o espanhol. Ouvindo, você já fala melhor, porque você, por exemplo, sabe que eles não falam exemplo, nem falam exemplo, eles falam ejemplo. Você já sabe agora, porque você ouviu. E você vai aprendendo palavras novas. Então vai muito mais rápido do que o coreano, que você não tem como ficar ouvindo assim tão facilmente e entender o que eles estão falando. E aí eu tive essa motivação de, caramba, aprender línguas de novo. E aí isso me ajudou com o coreano, por quê? Porque eu tava nessa baixa motivação do coreano, porque eu não tava vendo resultado nenhum. Só que agora no espanhol, eu tô vendo resultado. Então, a dopamina ou endorfina, ou sei lá, o hormônio do prazer que vem com essa motivação aqui, de tipo assim, caramba, eu tô evoluindo, eu tava aqui, já tô aqui. Ele me ajuda a continuar aqui. Porque aqui eu vou ter que empregar uma força que eu não tava tendo porque eu tava sem motivação. Só que agora eu tô lembrando que eu consigo aprender uma língua, que isso é possível, sabe? Então, vai te ajudando a equilibrar aqui. Então, se você tá aprendendo alguma língua difícil, sei lá, mandarim. Mandarim é difícil. Coreano é difícil. Hindi, sabe? Russo. Línguas que são muito diferentes da nossa, assim. Eu acho que faz sentido você aprender uma muito parecida com a nossa. E eu diria o espanhol, porque o italiano, por exemplo, ele também é muito parecido com o português. Mas o espanhol é mais parecido ainda. Então, eu acredito que você juntar essa língua com o espanhol, talvez te ajude com a motivação, se você tiver sem. Agora, eu preciso ser franca, não vou mentir. Esse não foi o único motivo de eu voltar a ter motivação para coreano. Por quê? Gente, óbvio. Arirang, né? BTS voltou do exército, finalmente lançaram um álbum, vão fazer tour, vão passar aí pelo Brasil. Então, é claro que isso também me motivou, porque eu voltei a consumir conteúdo. Como eu disse, eu não tinha parado, mas teve conteúdos que, por exemplo, entrevistas deles e tal, dessa nova fase, que eu só vi por conta dessa volta deles, o documentário e tal, que se eles não tivessem voltado agora, eu não estaria vendo. Então eu não estaria com essa motivação. Mas, tudo bem que calhou, mas eu ainda acho que o espanhol tá ajudando. Então, esse era só um relato aí pra, se você tá com pouca motivação para uma língua, você aprender uma outra que é parecida. E se você não quiser aprender espanhol, uma outra língua que eu acho que pode ser legal, mas não tenho certeza, para você aprender e te dar motivação é Libras. Porque a Libras, ela vai muito de lógica. E são coisas que dá para entender. Por exemplo, tem movimentos na Libras que são icônicos ou não icônicos. Um movimento não icônico é um movimento que não parece com nada. Por exemplo, a palavra digno é isso aqui. Ou isso aqui. Tem as duas. Não é nada, sabe? Não parece com nada. Mas agora o telefone é assim. Aí parece. Isso aqui é um movimento icônico.
icônico de ícone, porque parece, entendeu? Com o que você tá falando. Então, vai ter muita coisa que vai ser na lógica, que você vai entender. Então, você pode ir aumentando sua motivação nisso. Mas eu ainda acho o espanhol mais fácil. Mas se você não gostar de espanhol, quiser aprender a Libras, eu acho que mesmo aprendendo uma outra língua difícil, é bom fazer as duas juntas aí pra regulação de motivação. E não esquecer de sempre estar consumindo coisa na língua que você quer aprender, né? Porque senão, qual vai ser a graça? Se você só estiver estudando, se só tiver contato com a língua quando estiver estudando, vai ficar sem graça, porque nunca tá sendo uma coisa de prazer, e sempre uma coisa de obrigação. É isso, galera. Eu já mostrei, mas quero mostrar de novo. Olha que legal. Faz muito tempo que eu tava esperando pra fazer isso. Minha bazuca de monta. Posando para a thumb. Bye, bye, galera.